Assim que pisei na mansão dos Whitmore, senti um calafrio percorrer minha espinha. A mansão, com suas paredes cobertas de era e janelas empoeiradas, parecia saída de um pesadelo. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, e uma bruma densa envolvia o lugar, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Helena Whitmore estava à minha espera na entrada. Ela era uma mulher de estatura mediana, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos incrivelmente claros, quase leitosos, que pareciam perfurar a alma de quem os encarasse. Seu rosto estava marcado pelo tempo e por algo mais, uma sombra de tristeza e dureza que não consegui identificar de imediato. "Bem-vindo, Lucas", disse ela, sua voz rouca ecoando na entrada vazia. "Espero que a viagem não tenha sido muito cansativa." "Foi tranquila, obrigado", respondi, tentando disfarçar o desconforto que sentia. Ela me guiou pelo hall de entrada, que era decorado com móveis antigos e tapeçarias desbotadas. O ar era pesado, e eu podia sentir o cheiro de mofo e madeira envelhecida. À medida que avançávamos, o ambiente se tornava mais sombrio, com luzes fracas que mal iluminavam os corredores cobertos de sombras. "Aqui estão as peças que você deve restaurar", disse Helena, abrindo a porta de um grande salão. O salão principal era imponente, com um teto alto e paredes decoradas com retratos de ancestrais dos Whitmore, todos com expressões severas. No centro do salão estavam os móveis que eu deveria restaurar. Uma mesa de carvalho maciço, cadeiras entalhadas à mão e um aparador ornamentado. Cada peça parecia carregada de história, e eu podia sentir o peso das gerações passadas impregnado nelas. "São peças magníficas", comentei, tentando quebrar o silêncio opressor que nos envolvia. "Sim, são", respondeu Helena, com um sorriso enigmático. "Todas têm um grande valor sentimental para a nossa família. Espero que você trate cada uma delas com o respeito que merecem." "Pode deixar, farei o meu melhor." Ela se virou para sair, mas hesitou por um momento na porta. "Lucas, há algo que você deve saber", disse ela em um tom mais baixo. "Há áreas na mansão que são proibidas. Por favor, mantenha-se no salão e nos aposentos que lhe foram designados. Meu filho, Ethan, está doente e não pode receber visitas. Entendeu?" "Sim, senhora Whitmore, entendi." Com um aceno de cabeça, Helena deixou o salão, e eu fiquei sozinho com as peças que deveria restaurar. Enquanto observava os móveis, não podia deixar de sentir que estava sendo observado. A sensação de desconforto aumentava a cada minuto, e eu sabia que algo terrivelmente errado estava à espreita naquela mansão. Mal sabia eu que aquela era apenas a primeira de muitas noites inquietas que passaria na companhia dos Whitmore. A cada passo que dava, sentia-me mais enredado em uma teia de mistérios e segredos que mudariam minha vida para sempre. Enquanto me concentrava minuciosamente na restauração de um antigo armário do salão principal, um ruído perturbador quebrou a serenidade do ambiente. Era um som de correntes se arrastando e gemidos de agonia, vindos do andar de cima. Helena havia sido clara ao me instruir para não subir, mencionando que seu filho, Ethan, estava doente e não podia receber visitas. No entanto, a minha curiosidade, combinada com a inquietação causada pelos sons, acabou por me vencer. Decidi subir a escada estreita e rangente, seguindo os gemidos que ecoavam pela mansão. Cheguei a uma porta pesada de madeira, semi-aberta, de onde os sons se tornavam mais intensos. Hesitei por um momento antes de empurrar a porta lentamente, revelando um quarto escuro e sombrio. A cena que se apresentou diante de mim foi aterradora. Ethan, uma figura monstruosa, estava acorrentado à cama. Seus olhos brilhavam em um tom doentio, e sua presença exalava uma maldade palpável. Ele me viu, e seus gritos transformaram-se em palavras, ou algo que se poderia interpretar como palavras. "Ajude-me, por favor, ajude-me." Sua voz era um sussurro rouco,
carregado de desespero. Minha mente corria, tentando processar o que estava vendo. Por que Ethan estava acorrentado? O que havia acontecido com ele para se transformar naquela criatura? Antes que pudesse formular uma resposta, Helena apareceu às minhas costas, sua presença tão perturbadora quanto a de Ethan. Eu disse para não subir aqui, Lucas. Sua voz era fria e controlada, mas havia uma nota de urgência. Você não entende. Ele está doente, muito doente. Doente? Ele precisa de um médico, não de correntes. Retruquei, a indignação crescendo dentro de mim. Helena se aproximou de Ethan, lançando-lhe um olhar que misturava pena e algo que parecia ser culpa. Lucas, há coisas que você não pode compreender. Ethan, ele é perigoso para todos nós. Ela disse com uma voz baixa, quase como se estivesse tentando convencer a si mesma. Ethan, com um esforço visível, conseguiu erguer a cabeça e olhar diretamente nos meus olhos. Havia uma súplica silenciosa, uma dor que transcendia a aparência monstruosa. Salve-me, Lucas. Eu não escolhi isso. Sua voz era um eco de humanidade perdida, de uma alma aprisionada em um corpo de pesadelo. Eu estava dividido entre a simpatia pela criatura acorrentada e a desconfiança em relação às palavras de Helena. Algo terrível havia acontecido naquela casa, algo que ia muito além de uma simples doença. O que você fez com ele, Helena? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Helena me olhou, seus olhos frios, mas com uma profundidade de tristeza que não havia notado antes. Não é o que eu fiz, Lucas. É o que a maldição fez a ele. Precisamos de você para quebrá-la. As palavras pairaram no ar, carregadas de mistério e promessas de revelações sombrias. Eu sabia, então, que minha presença na mansão dos Whitmore era mais do que uma simples tarefa de restauração. Estava emaranhado em algo muito maior, algo que poderia mudar não apenas minha vida, mas também o destino de Ethan. E aquela foi apenas a primeira peça do quebra-cabeça macabro que começava a se revelar. Determinado a entender os mistérios envoltos na mansão Whitmore, comecei a investigar a fundo a história da família. Todas as noites, após o pôr do sol, me dirigia à biblioteca da mansão, um lugar repleto de livros antigos e documentos empoeirados. Foi ali que encontrei diários, cartas e registros que revelavam segredos há muito enterrados. Certo dia, enquanto folheava um dos diários de um antepassado dos Whitmore, Helena entrou silenciosamente na biblioteca. Você não deveria estar lendo isso, disse ela com sua voz fria e calculista. Helena, eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Quem é Ethan realmente? E por que ele está assim? Perguntei tentando manter a calma. Helena suspirou profundamente antes de se sentar em uma cadeira próxima. Ethan é meu filho, mas também é vítima de uma maldição que assola nossa família há gerações. A maldição foi lançada por uma mulher que foi injustamente acusada de bruxaria por nossos antepassados. Em seu leito de morte, ela jurou vingança sobre todos os Whitmore. Injustamente acusada? O que exatamente aconteceu? Perguntei, sentindo um nó se formar em meu estômago. Ela era uma curandeira respeitada na aldeia. Um dia, um dos Whitmore se apaixonou por ela, mas seu amor não foi correspondido. Enraivecido, ele a acusou de bruxaria para se vingar, e ela foi queimada na fogueira. Com seu último suspiro, ela lançou a maldição. Cada geração dos Whitmore teria que enfrentar a escuridão que ela evocou. Enquanto Helena falava, senti uma onda de compaixão e horror crescer dentro de mim. E o que isso tem a ver comigo? Por que estou aqui? Você é mais importante do que imagina, Lucas, respondeu Helena, seus olhos fixos nos meus. Você pode ser a chave para quebrar essa maldição, mas para isso, precisamos realizar um ritual antigo que requer um sacrifício humano. Isso é loucura, exclamei, levantando-me abruptamente. Eu não vou participar de nenhum ritual sombrio.
Helena se aproximou, sua expressão se suavizando um pouco. Lucas, por favor, entenda. Eu não quero fazer isso, mas não vejo outra saída. A cada dia que passa, Ethan se torna mais monstruoso. Ele está sofrendo, e esta pode ser nossa única chance de libertá-lo. O dilema moral me consumia. As revelações de Helena eram aterrorizantes, mas também compreensíveis. E se houver outro jeito? E se conseguirmos quebrar a maldição sem um sacrifício? Helena hesitou, seu olhar revelando um lampejo de esperança. Talvez haja uma maneira, mas será extremamente perigoso. Precisaremos encontrar o Grimório da Bruxa, que está escondido em algum lugar da mansão. Com ele, podemos tentar realizar um ritual alternativo. Então, vamos encontrá-lo, respondi com determinação. A partir daquele momento, nossas noites foram preenchidas com buscas incansáveis pelos segredos ocultos nas paredes da mansão. Com cada descoberta, a verdade sobre a família Whitmore se desdobrava diante de mim, e o terror aumentava. Estava claro que qualquer passo em falso poderia levar a consequências desastrosas, mas a esperança de libertar Ethan e pôr fim à maldição me dava forças para continuar. As noites na mansão Whitmore se tornaram um verdadeiro inferno. A opressiva escuridão parecia se fechar ao meu redor, e a sensação constante de estar sendo observado me mantinha em um estado de alerta insuportável. Ethan, agora livre das correntes que o aprisionavam, transformara-se em um predador incansável, caçando-me pelos corredores labirínticos da mansão. Certa noite, enquanto trabalhava na restauração de uma cadeira de mogno, ouvi passos pesados se aproximando. O coração disparou e, instintivamente, me escondi atrás de uma estante. Ethan entrou no salão, seus olhos brilhando com uma fúria inumana. Lucas, eu sei que você está aqui. Sua voz ressoou, carregada de malícia. Eu prendi a respiração, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Ethan farejou o ar, como se pudesse sentir meu medo. Você não pode fugir, Lucas. A maldição está em todos nós, disse ele, antes de sair do salão. A cada noite, a presença de Ethan se tornava mais ameaçadora. Helena, por sua vez, estava cada vez mais obcecada com a realização do ritual final. Certo dia, ela me encontrou no ateliê, seu olhar desvairado refletindo a insanidade que a dominava. Lucas, o ritual deve ser concluído. É a única maneira de salvar Ethan, disse Helena, segurando um grimório antigo em suas mãos trêmulas. Salvar Ethan? Você o transformou em um monstro, respondi, minha voz carregada de incredulidade e raiva. Você não entende. Eu fiz isso por ele, por nossa família, gritou Helena, lágrimas de desespero escorrendo por seu rosto. Foi então que compreendi a extensão do pacto que Helena havia feito. Ela havia sacrificado a sanidade e a humanidade de seu próprio filho em troca de poder e riqueza. A mansão, com todos os seus segredos sombrios, era o resultado de sua ambição desmedida. Determinado a sobreviver, comecei a planejar minha fuga. Encontrei um diário antigo que pertencia ao patriarca da família Whitmore, contendo instruções sobre como quebrar a maldição. Sabia que precisava agir rápido, antes que Helena completasse o ritual. Naquela noite, preparei-me para confrontar as forças sobrenaturais que assombravam a mansão. Acendi velas ao redor do salão principal e desenhei símbolos de proteção no chão. Quando Helena apareceu, acompanhada por Ethan, estava pronto. Lucas, você não pode parar isso. A maldição deve ser transferida, gritou ela, avançando com o grimório aberto. Não, Helena, isso termina agora, respondi, lançando um punhado de sal ao redor, criando uma barreira de proteção. Ethan avançou, seus olhos cheios de dor e raiva. Mas algo mudou em seu olhar quando ele me encarou. Lucas, você precisa terminar o que comecei. Quebre a maldição, ele disse, sua voz agora carregada de humanidade. Com um último esforço, recitei as palavras do diário, invocando a energia necessária para desfazer o pacto maligno.
Helena gritou em agonia, sendo consumida pelas sombras que ela mesma havia invocado. Ethan, com um último olhar de agradecimento, dissipou-se em uma luz brilhante, libertando-se da maldição. A mansão tremeu, como se estivesse desmoronando sob o peso de seu próprio mal. Corri para fora, sentindo o calor das chamas que consumiam a estrutura. Com Helena desaparecida e Ethan libertado, fiquei sozinho, encarando a aurora que surgia no horizonte. Sabia que nunca mais seria o mesmo após aquela noite aterradora. No auge da tensão, quando a possibilidade de escapar parecia uma miragem, Helena decidiu revelar a verdade sombria que até então pairava como uma névoa opressiva sobre a mansão. Tudo aconteceu no salão principal, um lugar impregnado de memórias de dor e sacrifício. Lucas, chegou a hora de você saber a verdade, disse Helena com uma voz firme, mas repleta de uma melancolia que eu nunca tinha ouvido antes. Ela se aproximou de mim, seu olhar penetrante tentando ler cada reação minha. Eu estava exausto, coberto de sujeira e suor, com o peso das noites, sem dormir me esmagando. O que mais você pode dizer que eu já não tenha descoberto? Respondi, tentando manter a calma, mas o nervosismo transparecendo em minha voz trêmula. Você é um Whitmore, Lucas, sempre foi. Toda a sua vida foi uma preparação para este momento. As palavras dela ecoaram em minha mente como um trovão. Eu, um Whitmore. A ideia era absurda, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a fazer sentido. Pedaços de memórias esquecidas, rostos familiares em fotos antigas espalhadas pela mansão. Tudo começou a se encaixar. Isso é impossível! Gritei, recuando alguns passos. Você está mentindo. Não, Lucas. Sua mãe, minha irmã, tentou escapar da maldição, mas não conseguiu. Ela te deixou para ser criado longe daqui, longe de mim, longe de Ethan. Mas o destino... Ela fez uma pausa, um sorriso amargo se formando em seus lábios. O destino sempre encontra uma forma. Nesse momento, Ethan surgiu das sombras. Seus olhos, antes apenas poços de maldade, agora refletiam uma tristeza profunda. Ele se aproximou lentamente. Cada passo seu parecia um fardo imenso. Lucas, começou Ethan, sua voz rouca e cheia de pesar. Eu sabia que você era meu irmão desde o início. Tentei te proteger, mas minha própria maldição me impedia. Helena observava a cena com um misto de satisfação e desespero, como se estivesse assistindo ao final de uma peça trágica escrita por suas próprias mãos. A maldição foi destinada a você, Lucas, mas agora talvez haja uma forma de quebrá-la, continuou Ethan, com lágrimas escorrendo por seu rosto desfigurado. Foi então que ele se virou para Helena, sua mãe, e num movimento inesperado, lançou-se contra ela. O impacto fez com que ambos caíssem no chão, e antes que eu pudesse reagir, Ethan começou a murmurar palavras em uma língua antiga. Um brilho intenso tomou conta do salão, e eu fui lançado contra a parede pela força do feitiço. Ethan, não! Helena gritou, mas era tarde demais. Com um último olhar para mim, Ethan proferiu as palavras finais do ritual, e uma explosão de energia varreu o salão. Quando a luz se dissipou, Helena estava desaparecida, e Ethan jazia no chão, imóvel, mas com uma expressão de paz no rosto. A mansão começou a pegar fogo, alimentada por forças sobrenaturais que não podiam mais ser contidas. Com dificuldade me levantei e corri para fora, carregando as cicatrizes físicas e emocionais daquela noite. Enquanto observava a mansão queimar até virar cinzas, uma sensação de alívio, misturada a um profundo vazio, me invadiu. Eu estava livre da maldição, mas a revelação de minha verdadeira identidade e a perda de Ethan pesariam sobre mim para sempre. A partir daquele momento, sabia que jamais seria o mesmo.